Estamos de volta para a segunda parte e eu conto com você, direto para a história. Lindo, queridos, né? E isso só os verdadeiros homens entendem, né? Os homens de hoje em dia muitas vezes não querem ser provedor, acham isso um absurdo, né? Não, como assim eu tenho que ser provedor da minha casa? Meu filho, Deus te fez para você ser o provedor da sua casa, né? Você não assumir esse papel é você dizer para Deus que ele errou ao te fazer homem, né? Porque a provisão é algo que Deus deu aos homens. As mulheres são auxiliadoras. Auxiliar não é tomar para si a responsabilidade por completo. Isso Deus deu aos homens. Então, provisão e proteção, Ruth já estava tendo e em consequência, Noemi também, né? Porque ela estava sendo ali um canal para abençoar também a sogra Noemi. Então, Boaz, queridos, a gente vê o tempo todo ele agindo com honra e ele cumprindo as leis, né? De verdade ali que ele havia aprendido, né, as leis de Moisés, né, a lei mosaica que era a lei que o povo seguia nessa época aqui de Boaz, né? Então, nós precisamos descobrir, e esse homem já havia descobrido qual era o seu propósito de vida, né? Ele era reto com os seus trabalhadores, ele agia com misericórdia, ele era um homem íntegro na sociedade, ele era um homem justo, um homem temente a Deus, né? E usava a sua prosperidade, os seus recursos para abençoar e não tratava com diferença os seus trabalhadores. E ele fez isso também com Ruth, né? Tratou a Ruth como se fosse um dos seus trabalhadores, mesmo ela não sendo. Mesmo ela acabando de chegar e sendo de um povo estranho. Olha, queridos, que lindo, né? Então, provisão é o mesmo que cuidado, queridos, né? Então, ele foi um homem cheio de cuidado. Ele pessoalmente foi saber a respeito, né, do que ele precisava saber para resolver a situação de Ruth e de Noemi. Então, chegou um momento em que a sogra de Ruth disse para ela: minha filha, ele é um dos nossos familiares e então, pela lei, né, que nós seguimos, ele pode ser o remidor meu e seu, né? Então vá até ele, né? Se arrume, se perfume, vá até ele. E Ruth, atendendo o conselho, mais uma vez, da sua sogra, ela foi. E ela se deitou aos pés de Boaz, né? E esse ato de se deitar aos pés quer dizer, olha, sou sua serva, né? E estou aqui deixando você ciente, né, que você é o meu remidor. E se você quiser, você pode remir a mim e a terra, né, do falecido Elimeleque, né? Então, Noemi disse que você é um dos nossos remidores. E ele falou assim, minha filha, então... não se preocupe, volte para sua casa, mas não volte de mãos vazias. Preparou um saco de cereais para Ruth levar. Dentro desse saco, os mantimentos era cevada, né, que diz respeito a compromisso, é como se ele dissesse espiritualmente, e Ruth entendia as leis também, porque ela estava aprendendo sobre as leis do Senhor. Falou, minha filha, leva cevada e leva trigo. Vou conjecturar aqui para que vocês entendam o que ele fez nesse exato momento em que Ruth teve essa atitude de se deitar aos seus pés e informar a ele que ele seria o seu possível remedor. Né? Ele teve uma atitude de homem, querido, sabe? De homem honrado. Coisa linda isso, né? Ela teve uma atitude, ele respondeu à altura e muito além, né? É isso que a gente espera na sociedade, né? É bem difícil, mas a gente espera. Então, ele se colocou diante dela e disse assim, minha filha, olha, eu vou resolver isso, né? Você já se posicionou, agora eu vou me posicionar e vou resolver isso. E não voltarei até ti sem que eu tenha resolvido. Sabe, queridos, aquilo que deixa realmente a mulherada em paz, né? Deixa comigo que eu resolvo. Coisa linda, né? Então, Boaz disse para ela, né, que ele iria resolver e deu a ela, né, a seguinte resposta aqui em forma de cereais. Leve com você cevada e leve trigo. Então, com você, Ruth, eu quero compromisso, né? E com Noemi você leva trigo, porque o trigo representa, sabe, querido, tem um simbolismo para o trigo, vida espiritual, né? E era o que aquela mulher precisava. Então, dentre muitos significados, né, que o trigo tem, que é abundância, prosperidade, fertilidade, bênção divina, né? Reino de Deus e ressurreição, né? A cevada simbolizava compromisso. Então, compromisso ele assumiu com Ruth naquele exato momento, um homem de palavra, queridos, né? E para Noemi, para que curasse todas as feridas ali do coração de Noemi, levou tudo aquilo no trigo,
né? Então, que coisa linda. Ele falou, leve esse saco de cereais, do qual tinha o compromisso e tinha a restauração espiritual também. Tinha um compromisso para a vida dela, né? Que ele estava assumindo ela ali, naquele exato momento. Ele iria resolver o que tivesse que ser resolvido para poder fazer isso de forma oficial, mas já estava a palavra dele já estava dita. Aquele homem de palavra, queridos, isso que também falta hoje, né? Então, ele ofereceu cuidado a essas mulheres, ele ofereceu justiça a essas mulheres, né? Proteção aqui, né? No caso, o cuidado seria a provisão, que é o alimento, né? A justiça seria a proteção, porque a justiça ela vem para amparar, não é isso, queridos? Então, quando ele é justo e ele oferece justiça, ele está fazendo esse papel de proteção e amparando as duas, né? Que chegou na cidade ali zeradas. E fidelidade, ele é fiel aos seus valores, aos seus princípios, né? Ele é misericordioso, né? Então, e ele fez isso sem esperar nada em troca, porque esse era o caráter dele. E garantiu proteção em meio ao trabalho, garantiu que fosse deixado a mais ao alcance delas espigas, né? Enquanto o povo fazia a colheita, para que elas pudessem ser não somente supridas, mas de verdade abastecidas. Deus sempre tem a mais para dar a mim e a você. Deus é lindo. Ele proveu porque era o dono do campo. Queridos, se você não está sendo provido em todas as áreas da sua vida, não se esqueça, né? Você está indo no campo errado, né? Jesus é o dono do campo, queridos. E nele não falta cevada, não falta trigo. Tem tudo, tem água, tem cuidado, tem proteção, tem fidelidade, né? Tem misericórdia. Então, queridos, tem milagre. Então, vá ao campo certo. Vá até Jesus, porque ele nos supre na alma, no espírito, no físico. Jesus nos supre de todas as formas. Então ele ofereceu água e alimento, né? Deu respeito, tratando elas, né, como se fossem os seus próprios trabalhadores. Não menosprezou Ruth, né, por ela ser muito jovem, e deu a ela dignidade para começar do zero. Que coisa linda, queridos, né? Ao saber da atitude de Ruth, ele abençoou a Ruth. Ao saber da atitude que Ruth teve com a sogra, ele abençoou a Ruth no nome do Senhor, porque ele tinha autoridade, né, para fazer isso, e elogiou ela publicamente diante de todos. Quando viu Ruth dando a ele a oportunidade que ela poderia dar a alguém mais jovem do que ele, né, prometeu a Ruth que iria agir corretamente, que resolveria em conformidade com a lei, honrando os princípios do seu povo. Né? Boaz age com pureza e prudência. Que coisa linda, queridos, né? A pureza e a prudência, ela tem que ser algo de nós, de forma natural dos filhos de Deus, né? Hoje o que a gente menos vê, queridos, é isso, sabe? É uma prudência e é essa pureza, né? Pureza no falar, pureza no se comportar, pureza no agir, pureza no amar, sabe? Pureza no cuidado, tem que ter pureza. Tem gente que quer cuidar de qualquer jeito, sabe? Metendo a mão, encostando, xingando, né? Isso não é cuidado. O verdadeiro cuidado, ele é envolto, né, dessa prudência, desse cuidado, desse zelo e principalmente dessa pureza, né, do qual são características de Jesus. Então, protege a reputação de Ruth, envia-lhe de volta com os recursos mais do que suficiente e também com o compromisso e a sua palavra. Que coisa linda, queridos. Eu quero correr aqui para não ficar muito longo o vídeo. Dentro do costume dos judeus, né, do povo dessa época aqui de Belém, os juízes da cidade ficavam lá no templo, né? E toda vez que fosse feito um negócio, como não tinha papel como hoje, né? Se tinha uma comissão de homens, né? De juízes ali, que acompanhava o tratar ali de dois homens, né? Nas suas negociações. E nessa questão específica aqui da terra, né? De aquisição da terra do falecido, como haviam dois parentes, Boaz deu oportunidade para aquele que teria chance primeiro, ou era a prioridade era do outro, né? Então ele deu a chance para quem tinha prioridade, honrando assim, né? Esse que tinha o direito primeiro do que ele. Porém esse recusou-se, né? Tanto de comprar como de casar-se com Ruth. Não viu benefício nenhum, aliás, viu foi prejuízo se ele assim o fizesse. Porém Deus já tinha colocado no coração de Boaz e Deus já havia escrito essa história, né, do qual eles seriam parte, né, da família de Jesus, estaria ali na genealogia de Jesus, né, Ruth e Boaz, né, depois eles geraram Obed. Então, queridos, é muito lindo o que Deus faz.
Então ele fez publicamente diante de todo o povo. Aquele que não quis, falou, ó, tô passando a minha vez para você. Tirou a sandália dos pés e entregou nas mãos de Boaz. Boaz naquele exato momento falou publicamente, eu estou comprando o bem que era de Elimeleque, falecido, e também estou pegando como esposa a Ruth. E isso ficou ali registrado como um documento, né, como se fosse realmente um documento oficial na cidade. E assim o fez, né? Então todos ali abençoaram a eles, né? Foi muito lindo, querida, essa história é muito linda, você tem que ler mais vezes, sabe? Então ele foi o resgatador, né? Foi ele que permitiu que Elimeleque não saísse, né? Que a história dele não fosse apagada, né? Que a sua descendência pudesse ter continuação, e teve, por um homem tão perfeito, tão maravilhoso, tão cheio de atributos como Boaz, e como uma mulher tão cheia de fé, tão decidida como Ruth. Então, queridos, nós vamos terminando por aqui o nosso momento de verdades em goles, né? Quero deixar para você um ano novo maravilhoso, cheio da presença de Deus, cheio de paz, cheio de bênção, e que Deus continue nos ensinando mais da sua palavra em verdades maravilhosamente hoje fáceis de engolir. Você não acha, não? Eu acho. Amém. Até a próxima. Deus te abençoe.